Fala você, torcedor tricolor que me acompanha de todo o Brasil. Sou o Teixeira Mendes, esse é o Laranjeiras Rádio, uma voz que proclama o Fluminense, tá certo? E antes da gente falar um pouquinho sobre Fluminense e Palmeiras, eu peço a sua curtida se você não curtiu o vídeo ainda, a sua inscrição se você não for inscrito, e se você já é inscrito aqui do nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, tá certo? Também conto com vocês, gente, para tudo. Compartilha aí, gente. Dá aquela compartilhada. Tudo isso que eu tô pedindo é grátis. Vamos falar desse Fluminense Palmeiras aí? Pausa dramática. Bom, foi aniversário do nosso tricolor, dia 21. Fiz vídeo exaltando a história do Fluminense, falando de todos os feitos do tricolor no futebol, no esporte em geral e para além do esporte, mostrando por que o Fluminense é o maior clube do mundo, né? Nenhum clube tem a importância futebolística, desportiva e cultural que o Fluminense tem. Depois, no dia 22, foi aniversário do título mundial do Palmeiras, que precedeu o nosso em 52. Palmeiras comemorando 70 anos do seu campeonato mundial. Dia 2 de agosto, mês que vem, é a vez do Flusão comemorar 69 anos da sua maior conquista, da maior conquista do futebol carioca, tá certo? Junto com a Taça Olímpica, obviamente. E de repente, olha só como é que é o destino, né? Fluminense faz 119 anos no dia, no outro Palmeiras 70 anos do Campeonato Mundial. E os dois vão se enfrentar agora. A primeira coisa que eu queria falar sobre esse clássico, galera, é o seguinte. Eu lembro do passado de uma iniciativa em que as duas diretorias se uniram para fazer uma entrega de faixas, né? Para recuperar, né, a memória e a importância desses grandes eventos realizados no Brasil. O torneio internacional de clubes campeões de 1951 e de 52, no momento em que o Brasil havia acabado de realizar uma Copa do Mundo. Bom, muita gente faz aquela alegação, mas esse aí foi só um torneio, foi o sorvete que a criança toma depois da vacina, a criança estava chorando, aí para a dor da vacina você dá um sorvete para a criança ali como uma compensação, né, pela dor, que criança não gosta de tomar vacina, é melhor o Zé Gotinha. Mas olha só, vamos lá, será que é isso mesmo? O ânimo estava baixo, teve um maracanazo, aí fizeram isso daí. Gente, foi um torneio, né, importante, foi só pra, né, ali o Brasil perdeu, então, enfim. Bom, se o clima é de velório, ninguém prepara outro mega evento chamando equipes internacionais, chamando a FIFA, né, para supervisionar a organização, para escolher árbitro. Bom, se a galera tá triste, ninguém faz festa. Se tem velório por causa de 50, ninguém ia fazer outra festa. Não, pensem no contexto. O Brasil, cuja tradição de organização de grandes eventos começa com o Fluminense, em 1919, como eu falei no vídeo, organiza a atual Copa América, que na época se chamava Campeonato Sul-Americano de Seleções. Depois, em 1922, nós organizamos de novo o Sul-Americano de Seleções, ampliamos nosso estádio e organizamos os Jogos Olímpicos da América Latina, precursor do Pan-Americano, organizado em 63 por São Paulo, em 2007 pelo meu querido Rio de Janeiro. Tá certo? Uma tradição que começa com a gente. E o Brasil de 50? O Brasil em 50, ele organiza uma Copa do Mundo de um mundo que havia acabado.
o mundo saía do até então pior momento da sua história. Foi crise de 29, nazifascismo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. O mundo era uma tragédia na primeira metade do século passado, senhoras e senhores. Então, a Copa do Mundo organizada pelo Brasil em 50, ela tem um significado e um sentido de renascimento do mundo, recuperando o ideal ético e desportivo do Barão de Coubertin, criador da Taça Olímpica, né? De que o futebol ele teria uma espécie de efeito, o esporte em geral, desculpe, teria uma espécie de efeito diplomático, pois ele teria o poder, né, de promover a fraternidade entre as nações e não a guerra. E no mundo que havia saído de uma tragédia humanitária absoluta, de duas guerras, nazifascismo, holocausto, enfim, uma bomba atômica, Deus me livre. Era um mundo que havia se esfarelado. E o Brasil tem a iniciativa pioneira, depois de organizar a Copa do Mundo, né? De um mundo que não existia mais e que renascia. Ele tem a iniciativa pioneira de inventar o Campeonato Mundial de Clubes. Não foi o sorvete da criança que tomou vacina. Foi uma iniciativa pioneira do Brasil. Uma ideia brasileira do país do futebol. Ou vocês acham o quê? Que o Mundial é invenção do japonês? Com todo respeito aos japoneses, eles inventaram um monte de coisa. São aí, né, grandes na ciência, tecnologia. O Brasil vai chegar, vai ter um dia o seu caminho também de ser um gigante, uma potência científica, tecnológica, etc., social, econômica. Mas não foi o Toyotão, que é importante também. Mas não foi a empresa de carro que inventou o campeonato mundial. Tá certo? Isso é uma invenção brasileira, num contexto de um mundo que se acabava. E o Brasil, com a sua generosidade, com o seu espírito desportivo, futebolístico, né, que tem o DNA do nosso tricolor, criou, então, o Mundial de Clubes. Olha que lindo! Por quê? Porque esses dois clubes não se unem para a criação, toda vez que eles jogarem, como se fosse o Superclássico das Américas, lembra? Brasil e Argentina? Ah, o Superclássico das Américas. Toda vez que esses clubes se enfrentarem, podia ter uma taça, né? A taça dos pioneiros do mundo, em homenagem ao pioneirismo brasileiro na invenção do Mundial de Clubes e ao pioneirismo de ambos os clubes como primeiros campeões mundiais. Não seria legal? Então fazia que nem a Libertadores. Aí, bota lá, tem a taça, aí bota uma plaquinha. Esse agora no Allianz Parque, o Fluminense vai ganhar. Aí bota a plaquinha do Fluminense, a taça fica com o Flu. Quando forem jogar de novo, se o Palmeiras ganhar, bota a plaquinha do Palmeiras com a data, aí volta pro Palmeiras. Mas isso não seria interessante para a valorização do nosso esporte, da nossa cultura desportiva, pela importância que o esporte tem, e o futebol especificamente, né, para a construção do Brasil e da identidade nacional. Então, senhoras e senhores, fica aqui quase que o meu pré-jogo. Segunda-feira tem Semanal Fluminense, para a gente comentar aí a semana do Flu, falar do Flu. Estarei lá com Rodrigão Moreira, o comentarista do Improvável, e Fábio Muniz, o Olho de Águia, o comentarista que enxerga o que ninguém vê. Tá certo? Então vamos que vamos. Eu sou o Teixeira Mendes, o peladeiro do comentário esportivo. Um abraço, galera!